Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Calma, Renato, calma, senão eu não vou entender nada. Uma coisa de cada vez, vai, vamos lá. Legal, ó. Essa aqui é do dia em que a princesa teve um filhote. A princesa é a égua preferida do tio. Ah, que bacana, né? Olha aí. Pelo jeito você adorou essas férias na fazenda, né? Preciso agradecer ao seu tio, viu? Pai, foram as melhores férias da minha vida. Você precisava estar lá. Olha só, nesse dia, ele me acordou logo cedo, porque a égua já estava parindo. Sim. Até o veterinário já tinha chegado, ó. Foi fantástico, pai. Sim. O filhote começou a nascer. O veterinário não teve muito trabalho, não. Não teve? Não, porque a princesa é uma super mãe. Ela mesma começou a limpar o filhote, que era todo desengonçado. Depois que ele nasceu, que tava tudo bem, aí eu fiquei olhando. Nossa, pai, a cara de um era o focinho do outro. É mesmo, é? Olha só, pai, como eles são super parecidos, o filhote e a mãe. É, realmente. E você sabe por que isso acontece, Renato? Sim, eu descobri. Mas esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver como as características dos pais são transmitidas para os filhos. Vai entender como os cromossomos dos gametas feminino e masculino se unem para formar um novo indivíduo, que vai ter informações do pai e da mãe. Por isso, filho de peixe, peixinho é. Você já reparou que em todos os animais os filhotes se parecem com os pais? É só a gente reparar bem que a gente vai perceber que os filhotes sempre têm alguma coisa parecida ou com o pai ou com a mãe. Pode ser o tipo do pelo, a cor do pelo, a cor dos olhos, o formato das orelhas e assim por diante. Se a gente reparar bem na natureza, a gente vai perceber que sempre os filhotes têm alguma coisa a ver com os pais. A semelhança entre filhos e pais também é visível na espécie humana. É só a gente olhar com atenção que a gente vai identificar nos filhos traços e jeitos marcantes dos pais. Mas por que será que isso acontece? Ô pai, o senhor lembra o que sempre dizia pro tio João quando eu era pequeno? Claro que eu lembro. Olha, eu passava a mão assim no seu ombro e dizia: esse aqui é dos nossos. Tem meu sangue correndo nas veias. Exatamente. E por causa disso que você falava, eu achava que essas características que passam de pai para filho eram transmitidas pelo sangue. Não, nada disso. Isso é uma força de expressão, um jeito de dizer as coisas, né? Então, agora eu sei, porque o veterinário me explicou. Tanto a fêmea quanto o macho possuem células reprodutoras que são chamadas gametas. São essas células que transmitem a característica de uma geração para outra. O gameta feminino se chama óvulo e o masculino espermatozoide. Ele se une e após algum tempo se forma o embrião. Depois acaba nascendo um filhote, como esse aqui, parecido com os pais. E daqui 3 meses vai nascer outro. Os gametas são células, tanto os óvulos quanto os espermatozoides. E como a maioria das células possuem um núcleo no seu interior. Olha aqui. Para pesquisar a função do núcleo numa célula, um cientista fez a seguinte experiência. Olha só como ele foi inteligente. Ele dividiu uma célula em 2. Numa parte ficou o núcleo, na outra não. O que aconteceu na parte da célula sem núcleo? Nada. Morreu. E na outra parte, com o núcleo inteiro, a célula continuou viva e se reproduziu. A que conclusão o cientista chegou? Que o núcleo é responsável pela reprodução da célula, certo? Um outro cientista alemão fez mais experiências usando uma alga marinha, que é formada por uma única célula, mas chega a ter 5 centímetros de comprimento. Existem espécies diferentes dessa alga verde. Todas têm uma base, onde fica o núcleo. Um pedúnculo e uma parte dilatada na forma de um chapéu, que fica na região superior da alga. As espécies se diferenciam quanto ao formato do chapéu. O pesquisador trabalhou com esses 2 tipos, a alga A e a alga B. No primeiro experimento, ele cortou as algas ao meio e percebeu que o chapéu regenerado era sempre igual ao que fora cortado. Quem seria o responsável pela forma do chapéu da alga? O núcleo ou o citoplasma?
Para responder essa pergunta, o cientista alemão fez uma outra experiência. Ele retirou o chapéu de A e grudou o citoplasma de B na base de A. O que aconteceu? A base de A, que contém o núcleo, formou o chapéu de A. Mas o cientista não se deu por satisfeito. Retirou o chapéu de B e grudou o citoplasma de A na base de B. Qual foi o resultado? É lógico que formou o chapéu B. Por quê? Porque é a base da alga B que contém o núcleo. Ficou mais do que provado que o núcleo dessas algas, bem como os núcleos de todas as espécies, são responsáveis pelas características dos seres vivos. O material contido no núcleo e que faz com que os filhos sejam semelhantes aos pais é chamado de hereditário. É só você dar uma passeada aqui pela fazenda e você vai ver logo como os descendentes se parecem com seus pais, né? É bezerro com a cara do boi e da vaca, pintinho que se parece com o galo ou com a galinha, e você, essa porcaria, tem a cara de seu pai. Na verdade, todo filho carrega material hereditário, um pouco do pai e um pouco da mãe. Tudo começa quando os gametas se encontram. Vê? Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, os núcleos de cada uma dessas células se fundem, formando uma nova célula que a gente chama de zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto é, portanto, a primeira célula do futuro indivíduo. Quer dizer que o núcleo formado no zigoto tem material hereditário que veio da mãe e do pai? Garoto esperto. Exatamente. Por isso os filhos são semelhantes. A mãe e o pai, eles carregam no núcleo material hereditário que vem dos dois. Tá legal. Mas por que seres humanos só produzem seres humanos, gatos, novos gatinhos, e por que laranjeiras só dão outras laranjeiras? Porque os núcleos das células dos seres humanos só contêm informações que dizem respeito apenas à espécie humana. Isso acontece com os gatos. E com a laranjeira? Isso acontece com todos os seres vivos. E esse negócio de rato velho se transformar em morcego, coisa que o povo fala por aí, é mentira. Rato só dá rato. E morcego só tem filho morcego. Bom, cada espécie tem o seu material hereditário dentro do núcleo das suas células, certo? É isso mesmo, as informações contidas no núcleo encontram-se em pequenas estruturas, os cromossomos, e de uma espécie para outra varia muito o tipo de informações contidas no cromossomo e também a quantidade de cromossomos em cada célula, e varia bastante. Quer ver só? O ser humano, por exemplo, tem 46 cromossomos. A mosca doméstica tem só 12. Um boi tem 60 cromossomos. O arroz tem 24 cromossomos e a cebola, 16. Lembra da fecundação? Os núcleos dos dois gametas, o feminino e o masculino, se unem para formar o zigoto. Para que o número de cromossomos de uma espécie seja mantido, os gametas possuem no seu núcleo metade do número de cromossomos existentes nas células do corpo. Vamos ver como acontece na espécie humana. O espermatozoide do pai tem um núcleo com 23 cromossomos, que se funde ao núcleo do óvulo da mãe, que também deve ter 23 cromossomos. Os dois se unem e formam o núcleo do zigoto, com 46 cromossomos. No zigoto e em todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, os cromossomos se encontram aos pares. No nosso caso, nós seres humanos, são 23 pares de cromossomos com todas as nossas informações hereditárias. Daí que eu fui entender melhor, pai. As informações que determinam as nossas características são os genes. Peraí, quem não tá entendendo nada agora sou eu. Pai, são os genes que determinam, por exemplo, a cor do nosso cabelo, a altura da gente, a nossa cor dos olhos, cor da pele, entendeu? Todas as características que nós herdamos dos nossos pais. Então quer dizer que tudo que somos é determinado pelos genes que ficam nos cromossomos? Exatamente. Foi o veterinário que me explicou. Interessante isso aí. É o seguinte, Renato. Os genes ficam alinhados nos cromossomos numa certa sequência, ocupando um determinado lugar. Na fecundação, os cromossomos dos gametas formam o zigoto,
Quer dizer, uma célula com 2 conjuntos de cromossomos, um do pai e um da mãe. Para cada gene de cada cromossomo do gameta masculino, existe um gene correspondente no cromossomo do gameta feminino. Veja bem, os genes são correspondentes e não necessariamente iguais. Vamos supor o seguinte caso: a transmissão de genes que determinam o jeito da orelha de uma pessoa. Se ela tem o lóbulo da orelha colado ou descolado. Vamos ver um caso como exemplo. Daí você vai entender direitinho. A mãe tinha o lóbulo colado. O pai tinha o lóbulo descolado. Quando forma o zigoto, os genes complementares se alinham e se desenvolve um novo indivíduo. O filho desse casal nasceu com o lóbulo descolado. A característica do pai é dominante. Quando isso acontece, a gente escreve assim: o gene do pai é representado pela letra E maiúscula, porque é dominante, e o da mãe pelo M minúsculo. E o garoto é ezão-ezinho, o ezão que veio do pai e o ezinho que veio da mãe. Agora, como seria o garoto se o espermatozoide contivesse um gene ezinho, fecundasse o óvulo também com gene ezinho? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, se o gene do cromossomo do gameta masculino for ezinho e o do gameta feminino também, o garoto vai ser ezinho-ezinho, ou seja, vai ter a orelha colada igual a da mãe. O conjunto de genes que o indivíduo recebe e transmite chama-se genótipo. Já vimos que pode haver formação de indivíduos que diferem nos genes que apresentam, ou seja, tem genótipos diferentes. Por exemplo, os indivíduos ezão-ezão e ezão-ezinho possuem genótipos diferentes, mas têm o lóbulo descolado. Se você olhasse os dois, não saberia dizer quem é um e quem é o outro. Os dois teriam lóbulos de orelha descolados. Os dois têm genótipos diferentes, mas o mesmo fenótipo, ou seja, a mesma aparência. Já os indivíduos ezinho-ezinho têm o mesmo genótipo e fenótipo, possuem o lóbulo colado. O fenótipo também pode ser influenciado por fatores do meio ambiente. Por exemplo, uma pessoa com a pele branca pode ficar mais morena se tomar sol constantemente. Não fica tão escura quanto um negro, que herdou genes para a produção de grande quantidade de pigmento, mas consegue alterar a sua cor graças à influência dos raios solares. Outras características que podem ser influenciadas pelo meio: a estatura e o peso de uma criança. Não são determinados apenas pelos genes, dependem também de uma alimentação adequada. O fenótipo é resultado da ação combinada do genótipo e do meio ambiente. Tudo depende das características hereditárias e das condições em que o indivíduo cresce. Sabe o que me enche de orgulho, filho? É saber que metade dessa sua cabecinha inteligente veio de mim. É, só que tem a metade da mamãe também, né? Ah, claro, lógico. A contribuição da sua mãe só pode ter melhorado o produto final. O que você está falando de mim aí, hein? Nada, não, nada. Já que é nada, então vamos pra cozinha que o almoço está na mesa. Ah, vamos lá, filhão. E quanto a você, fique ligado, porque agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acabou de aprender como é que as características hereditárias são transmitidas de pais para filhos. Cada espécie de ser vivo tem informações diferentes e diferentes números de cromossomos nos núcleos de suas células. Tudo começa com a fecundação dos gametas feminino e masculino. Os núcleos do óvulo e do espermatozoide se fundem formando um zigoto, que começa a se dividir sucessivamente até formar o embrião e o novo indivíduo começar a crescer. Metade das informações vem da mãe e metade vem do pai, formando assim o genótipo desse novo ser. Mas o genótipo pode ser influenciado pelas condições ambientais em que o indivíduo cresce. Aprendemos então que o fenótipo é a soma das ações do genótipo e do ambiente. Na próxima teleaula, a gente volta com mais aventuras do campo pra você. Tchau, tchau.